vocês estão? Firmes e fortes, espero eu, né, para esse ano letivo que se inicia. Eu sou o professor Armando Pérez, sou professor de Geografia, fui professor também de Projeto de Vida, professor de Sustentabilidade, né, aqui por essa rede, né, de educação. O tema da aula de hoje será conceitos-chave da geografia. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou apresentar quem está aqui comigo. Primeiro, quem está fazendo a interpretação para as Libras é Brielle, está aqui comigo. E quem está me acompanhando, que vai estar interagindo com vocês no chat, é a professora Vanessa. Dá oi para a galera, Vanessa. Exatamente, né, professor Armando? Estamos aí em novos começos, né? Um novo ano letivo aqui iniciando. E sejam todos e todas bem-vindos, né? Porque é mais um ano aí de trabalho, de conhecimento e aprendizado. Então vamos embora, que a gente tem coisa que só para aprender esse ano aqui e trocar, né, com vocês. Então, vamos lá, bons estudos. Vamos embora. Então, só lembrando, né, vocês sabem que para acessar nossas aulas, vocês podem acessar via TV Nova Nordeste, né? Também pelo aplicativo do Educa Recife, que vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Se você não sabe o que é QR Code, inclusive a gente vai usar hoje, olha aqui, ó, aqui. Então, o QR Code é essa figura aí que você tem que baixar um leitor de QR Code e aí você abre esse aplicativo e aponta para essa imagem aí que ele vai destinar você para a loja lá do seu, enfim, do seu sistema operacional, beleza? E também pelo YouTube, né, no canal Educa Recife. Vai lá, segue a gente, curte, compartilha, tá? E pode deixar seu comentário também. O tema da aula de sustentabilidade, né, eu falei da de geografia, o de sustentabilidade vai ser a importância da educação ambiental. Então, são aulas fundamentais, minha gente, porque são aulas que vão trazer uma abertura, né, de temas. Então, é aquela aula que você pode voltar sempre antes de uma prova, né, que você pode revisitar, beleza? Importante também vocês fazerem anotações. Então, começando aqui, né, vamos observar essa imagem que a gente tem no nosso primeiro slide. Então, que elementos a gente consegue observar aí? Então, a gente tem vários planos da imagem, né? Tem aí o primeiro plano, onde a gente tem essas rochas aí bem nítidas, tá? Tem uma ave, né? Aí na pontinha, vocês estão vendo, né? Essa ave, o nome dela é Condor, né? É uma das maiores aves do mundo, né? Para vocês terem uma ideia, as asas dela abertas, né? Assim, de um lado para outro das asas, isso aí, deixa eu ir para cá, pronto. Aqui, ó, a envergadura das asas de um condor podem chegar até 3 metros, tá? Só com as asas abertas, assim. Então, uma ave de um grande porte. E lá ao fundo a gente consegue enxergar o quê? Uma cadeia de montanhas. Alguém sabe que lugar é esse aí? Alguém sabe onde é que fica? Então, esse lugar aí é a Cordilheira dos Andes, tá? E o que é que a gente consegue observar aqui? A gente consegue observar uma dinâmica, a gente consegue observar características. Por exemplo, nesse relevo aqui da frente, a gente não tem presença de neve. Já nesse aqui de trás, ó, essa parte branquinha aqui é neve. Percebe? Então, são características desse relevo. A gente vê aí que não tem uma vegetação, né, muito exuberante. A gente tem aí grama, né, a gente vai ter aí musgos, líquens, tá? Então, continuando aqui, a gente vai para essa outra imagem aqui, ó. Já teve uma mudança. Então, observa aí ao fundo o que é que a gente tem. Então, a gente tem, primeiro, uma forte presença humana, né? Então, a gente tem isso através das ruas, tem isso através dos prédios, né? Tem ali um pier também, um porto, né? A gente consegue ver um elemento natural aqui. Quais são os elementos naturais que vocês conseguem observar nessa imagem aí? Quantos elementos naturais, assim, nitidamente a gente consegue observar? Bom, primeiro a gente observa o céu, né? O céu, qual é o elemento natural que está relacionado ao céu? Bom, um dos principais é o clima, né? A atmosfera é onde vão acontecer o clima, ele também é chamado de fenômenos atmosféricos. Então, o primeiro elemento natural dessa imagem é o céu, a gente consegue ver um céu limpo, né? Depois, a gente consegue observar aqui, ó, um corpo hídrico, pode ser uma lagoa, pode ser o mar, pode ser, né, uma represa, tá? E o outro elemento natural que a gente consegue observar é
o relevo, né? A gente consegue observar a forma de relevo bastante plana aqui. Então, tem características também que a gente consegue observar nessa imagem. O que a gente está fazendo? Nós estamos aqui tentando, né, é um primeiro exercício para a gente tentar responder uma pergunta, que é essa pergunta aqui, ó. O que a geografia estuda? Né? Muita gente vai falar, estuda a Terra, estuda o solo, estuda... Mas qual é o objeto de estudo da geografia? Então, tenho certeza que a gente já refletiu sobre isso em outros carnavais, já que a gente está próximo do carnaval, né? Mas a gente vai rever isso aí para deixar esse conceito bem afinadinho nas mentes de vocês. Então, observa aqui, ó. Lá naquela primeira imagem, nós vimos esse tipo de elementos aí, né? Então, nós vimos os elementos de relevo, está representado por esses picos, aí, essas montanhas e esse morro aí ao lado. Nós vimos também, né, sobre o clima, então está representado aí através desses termômetros aqui, né, que tem um termômetro aqui, tem um termômetro quente, tem um termômetro frio, e a vegetação, né, que a vegetação vai ser resultado, vai ser manifestação da relação entre clima e solo. Tá? Então a gente falou de hidrografia também, vários elementos, tá? Que são elementos o quê? De origem natural. Então, as mudanças iniciais, né? Antes de existir a humanidade, já existia o clima, já existia o solo, já existia a vegetação, né? Já existiam outros animais, né? Então, existia uma série de características. Então, quando a gente observa lugares, como aquela primeira foto, que só tem elementos gerados e modificados pela natureza, a gente vai chamar esse lugar de paisagem natural. Já aqui, ó, observa, eita, o que é que apareceu agora? Apareceu aqui algumas pessoas, apareceu uma ponte, né? Apareceu ali um prédio, um avião. Temos aqui também um símbolo que representa a economia. Ali do outro lado, um rapaz ali numa tribuna, né, que está escrito vote, né, ou seja, fazendo referência à política. Então, esses elementos que foram introduzidos nessa imagem vão representar justamente a presença humana, né, a atividade antrópica, ou seja, é a modificação trazida pela humanidade. E essa modificação ela vai ser feita através do trabalho. Beleza, minha gente? Então, vamos observar aí, ó. Para vocês terem ideia, a geografia ela é utilizada há muito tempo. Essa frase aí é de um cara chamado Sun Tzu. Ele era um general, um estrategista chinês, tá? E vários séculos atrás ele escreveu isso aqui, ó. Para vencer, deve-se conhecer perfeitamente a terra, no caso a geografia, o terreno, e os homens, tanto a si mesmo quanto o inimigo. O resto é uma questão de cálculo. Eis a arte da guerra. Então, durante muito tempo, né, a guerra ela é uma via política, né? É a via mais extrema da política, é a guerra, né? Quando você tenta ali negociar alguma coisa e não consegue, então se parte para as agressões bélicas, né? Então, tem outro cara muito famoso chamado Isaac Asimov, muito famoso, se você não conhece, vá ler algum texto do Isaac Asimov, tá? Que ele diz o seguinte, a única guerra, e isso aí tem muito a ver com sustentabilidade, que a Vanessa vai falar já já, mas a única guerra que a humanidade deveria se preocupar era a guerra contra a extinção, né? Porque não adianta a humanidade lutar entre si, né, quando a nossa própria sobrevivência no planeta depende também da gente, depende da nossa própria organização. Então, atualmente eu transferiria, né, essa ideia aí para a ideia justamente dessas questões climáticas, né, desses desafios que a humanidade tem como conjunto, tá? Então, só para trazer uma característica, né, etimológica, né, da palavra, geo, todo mundo sabe, significa terra, grafos aí significa escrita. Então, os primeiros geógrafos, eles observavam ali as mudanças dos relevos, as vegetações, o clima, era uma geografia mais descritiva, por isso que originalmente, né, geógrafos, né, escrita da terra, como a terra se diferencia. Obviamente a gente evoluiu, as ciências evoluíram, as tecnologias mudaram, né, e as necessidades mudaram também, e a geografia passou a abarcar também os elementos humanos, porque antes se dizia que
o clima determinava as características dos povos, né? E a gente viu que hoje em dia isso vai mudar. Então, chega aqui comigo, ó. Além de permitir o conhecimento sobre o espaço geográfico e o uso do território, ela, também a geografia, também integra a compreensão dos povos e suas culturas. Foi o que eu acabei de falar, ó. A gente tem aqui duas imagens de culturas distintas, né? Uma, os povos Inuit, né, que são popularmente conhecidos como esquimós, né, mas o nome certo são Inuits. E na outra nós temos uma etnia aí africana, tá? Que eles são conhecidos por serem caçadores de leões e tal, uma etnia que se adaptou ao meio, né? Então, esses dois povos, né, têm suas tradições muito antigas. Antigas de um período, como eu falei para vocês, que o meio, ele determinava como as pessoas viviam naquele lugar. Hoje em dia, por exemplo, a gente, né, teve aí recentemente a Copa no Catar. E a Copa no Catar, ela tem estádios com ar-condicionado, porque o Catar é no meio do deserto. Então, veja o nível de tecnologia para se ter um conforto no lugar, né? Então, fica muitas reflexões em cima disso aí, beleza? Mas o que é que eu quero dizer? Que hoje em dia, o clima, ele ainda é importante, ele ainda vai determinar muita coisa, mas a humanidade, ela conseguiu desenvolver ferramentas tecnológicas que diminuem, digamos assim, aumentam o conforto das pessoas em climas extremos. Beleza? Mas essas tecnologias já existiam, né? Haja vista aí os esquimós. Ok? Então, tudo isso foi para responder essa pergunta, né? O que a geografia estuda? No caso da geografia, o objeto de estudo principal da geografia será o espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? Como defini-lo? Então, a gente vai trabalhar agora uma partezinha mais conceitual, justamente para entender, né, o que é esse espaço geográfico. Acompanhe a leitura aqui comigo. Ó, a sociedade se expressa inteira no espaço geográfico, num feixe de relações sociais, políticas e econômicas, que as pessoas estabelecem entre si e delas com o espaço. As relações entre as pessoas são construídas na família, no trabalho, na escola, na universidade, no lazer, na igreja, etc. Então, são os lugares de sociabilidade. Então, observa aqui comigo. Como a gente viu, né, os povos, eles vão ali trabalhar, eles vão alterar a paisagem de acordo com as suas necessidades. Então, por exemplo, quando a gente viu a política ali, o que é que a política influencia no espaço? Bom, se a gente tem a decisão, por exemplo, de aterrar um rio, é uma decisão que vai passar por uma ideia política, né? Um indivíduo, ele não pode chegar sozinho e fazer isso, ele está cometendo um crime, percebe? Mas se um governo determinar que seria uma política necessária aterrar um rio, ele pode arrumar justificativas para isso. Então, essas alterações, elas vão ocorrer através do trabalho humano, que é isso que esse slide está dizendo aí, ó. As relações de trabalho nos últimos anos passam por uma enorme transformação provocada pela rapidez do avanço tecnológico e a sua aplicação nos processos produtivos. Então, veja, à medida em que a gente desenvolve tecnologia, a gente também aumenta a possibilidade de alterar a paisagem, de alterar o espaço. E a geografia, minha gente, ela vai estudar isso a partir de 4 pontos principais, que eu vou ler aqui com vocês. O primeiro é a localização, né? A localização diz o seguinte, ó: para dizer onde se situam as diferentes localidades do mundo e interpretar quais são as suas vantagens e desvantagens. Ou seja, né, quando a gente vai analisar, por exemplo, a viabilidade de uma fábrica em uma determinada área da cidade. Então, a gente tem que entender o que a localização daquele elemento naquele lugar traz de positivo ou negativo para a atividade. No caso aí vai ser, né, infelizmente, vai ser sempre visto a questão do custo, né, na sociedade que a gente vive. Depois a descrição, que é o quê? Que é entender os tipos de ambientes, fauna e flora, das regiões e os aspectos semelhantes e diferentes entre eles, além de conhecer como os habitantes modificaram a Terra e os seus espaços ao longo dos anos. Então, isso aí já foi autoexplicado durante a aula, né? Então, a gente vai descrever o que é que tem, o que é que não tem,
o que é que tinha antes, né? Então, os resgates históricos são muito importantes para perceber as mudanças daquele lugar, ok? Vamos agora para os dois últimos. As mudanças na face do planeta. Então, tem essa questão de escala local e escala global. Ó, assimilar as alterações na superfície e a origem delas. Então, está bem relacionado ao último tópico que a gente falou. Homem ou a própria natureza. A partir da interpretação de como era a face da Terra no passado e como foi o povoamento. Então, isso a gente acabou de falar. E a última aí, as relações espaciais, que é compreender as relações entre os pontos da Terra e os seres humanos. A intenção é descobrir as atividades da sociedade no planeta e de que maneira as condições naturais podem limitar essas ações. Então, por exemplo, quando a gente viu os povos Inuit ali, né, esses povos eles tinham uma certa desvantagem, né, e conseguiram se adaptar em um lugar de temperaturas extremas, de clima rigoroso, né, que boa parte do ano assim passa sem luz do sol, por exemplo. Então, está bem relacionado a esse último ponto aí. Então, fechando, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é justamente o resultado da ação humana na natureza. Esse produto, né, esse sistema que vai ser criado, é o que a gente chama de espaço geográfico e é o objeto de estudo da geografia. Beleza? Então, ó, vai chegar na sua tela esse slide aí e vai acontecer uma magia, uma transição mágica aqui. A gente chega aqui com a sustentabilidade, né, para a gente trabalhar um pouquinho. Depois que vocês viram aí essa aula incrível, né, essa aula inaugural aqui, falando um pouco o que é que a geografia trabalha, né, a gente também vai falar um pouco aqui sobre a sustentabilidade, né, e tentar ao longo desse ano letivo, né, a gente aproveitar ao máximo. A gente sabe que a única forma, né, da gente evoluir é através do aprendizado, né, uma das, mas a gente sabe que essa é a mais potente, né? A gente ter conhecimento, se informar das coisas. Então, vamos junto com a gente, que a gente vai ter aí um longo caminho para que a gente possa trabalhar, né? Geografia, sustentabilidade, enfim, todos os componentes curriculares aí que vocês têm para trabalhar tanto na sua escola quanto aqui junto com a gente, certo? Bom, e aí, como o professor Armando falou ali, né, no início da aula, o tema da aula de sustentabilidade hoje é a importância, né, da gente estudar a educação ambiental, né? Por que é tão importante a gente ter, né, esse componente aí de sustentabilidade? Por que é tão importante a gente falar de educação ambiental? Quando a gente está falando de educação, né, a gente sempre relaciona, a gente pode relacionar aí, né, a novas formas de saberes, conhecimento, progresso, né? Então, quando a gente também está falando de educação ambiental, a gente pode aplicar esse mesmo conceito, né? Só que relacionado aí a uma série de conhecimentos que a gente possa trabalhar para que a gente possa mudar, né? Melhorar os hábitos, certo? Em prol do meio ambiente, né? Afinal de contas, a gente vive aí uma crise ambiental, né? Essa questão das mudanças climáticas, emergências climáticas, né? Que a gente vive, então é tão importante, né? A gente pensar e trabalhar, né? Essa disciplina, né? Esses conteúdos que estão relacionados à educação ambiental, né? A gente pensar em termos global, né? E o agir local, que é importante, porque nossas ações, nossas pequenas atitudes que a gente faz, né, na nossa comunidade, na nossa cidade, isso reverbera, né, em termos globais, certo? Então, vamos embora aqui para essas reflexões, né, que a gente vai fazer na aula de hoje. E aí, para que serve a educação ambiental? Vamos entender. Bom, uma é despertar a consciência do ser humano sobre a situação atual no nosso planeta, né? Quando a gente se informa, quando a gente entende, a gente pode construir, né, uma sociedade mais sustentável, a gente se sensibiliza pelas problemáticas, que a gente pode elencar várias problemáticas ambientais aqui que a gente vivencia. E ao longo desse ano, né, a gente vai em cada aula trabalhar aqui
algumas questões, desmatamento, a questão da poluição hídrica, né? Tanta coisa, poluição atmosférica, enfim, desigualdades sociais, né? Tudo isso está incluído as questões, né, de problemáticas ambientais. E quando a gente começa a aprender, a se informar, saber dessas questões, a gente começa também a ficar mais sensível, né, sobre essas questões e aí despertar essa consciência, né, ambiental. Então, olha aí, despertar a consciência do ser humano sobre essa situação atual que a gente vive no nosso planeta, promover novas atitudes, né, de valorização do meio ambiente, né, porque afinal de contas o nosso foco, né, é justamente tornar um mundo mais sustentável, né? Então começa também de nós para que isso atinja, né, uma esfera maior, do micro para o macro. E para além, né, da gente trabalhar aqui as questões que vocês já escutam muito, né, aí na sua escola, nas aulas e tudo mais, nos noticiários, enfim, na internet a gente vê o tempo todo a gente falando sobre questões aí, né, dessas mudanças climáticas, aquecimento global, é a gente também se engajar politicamente. Né? É a importância da gente se engajar politicamente, da gente exercer nosso papel, né, quanto cidadão, cidadã. Isso é fundamental, né, e precioso para que a gente possa transformar nossa sociedade, certo? E cuidar do meio ambiente, porque também fazemos parte dele, né? Também somos natureza, precisamos desses recursos naturais, precisamos utilizar os nossos recursos naturais de forma racional, né, e responsável, certo? Então, vamos embora aqui. Então, o atual cenário de degradação da natureza e de incertezas quanto aos desafios globais relacionados ao meio ambiente requer uma leitura nova e crítica da sociedade. Olha aí, a gente precisa de um novo olhar, né, de reconstruir. Nós vamos, né, seguindo um progresso irresponsável, né, gente? Onde a gente não está pensando nesses recursos naturais, nesses recursos humanos, e aí a gente está progredindo de uma forma que a gente chegou a esse momento de crise, né? Então a gente precisa fazer uma nova leitura e ter esse senso crítico diante de todo esse progresso, de todo esse desenvolvimento que às vezes nos afasta de nos envolver com algumas causas, né? Sejam elas ambientais, sejam elas sociais. Então, por isso que é importante esse despertar, né? E colocar essa luz aí para que a gente possa ter hábitos mais sustentáveis, ok? Então, olha aí, por que a educação ambiental é importante? Vamos ver aqui, olha. Porque nos traz, né, conhecimento, aprendizado a partir de erros passados, né? A gente sabe que, sobretudo aí, depois do processo da Revolução Industrial, a gente vem cada vez mais devastando o nosso planeta Terra, né? Então, é interessante que a gente traga todo esse resgate histórico mesmo, né, para que a gente possa entender e não repetir erros, né? Que a gente possa transformar, que a gente possa seguir outros passos. Que marca, né, você quer deixar na sociedade, no nosso planeta, certo? Então, a consciência dos problemas atuais, o desenvolvimento de um pensamento macro, mudanças através de pequenas atitudes e de novos hábitos. Então, tudo isso engloba, né, essa questão da educação ambiental. E ao longo do ano a gente vai trabalhar, né, de forma minuciosa essas questões. Mas aí hoje a gente vai ver essa questão mais global, né? Porque é importante a gente ter esse componente curricular aí de sustentabilidade e de a gente aprender sobre a educação ambiental. Ok? Então, olha aí, educação ambiental, sustentabilidade e qualidade de vida. Um compromisso com as mudanças de valores, comportamentos, sentimentos e atitudes, respeito à diversidade biológica também, cultural, étnica, fortalecendo as relações dos seres humanos entre si e com o meio ambiente e de forma permanente e continuada e para todos. Então, a gente viver, né, num mundo mais sustentável será o nosso grande desafio. E eu costumo dizer que o futuro é agora, né? A gente vive numa urgência, né, de mudança, a gente precisa fazer agora.
não dá para esperar mais, né? Porque a gente precisa garantir os recursos naturais para essa nossa geração, assim como para as futuras gerações. Então, a gente tem esse compromisso, né, de mudar os nossos hábitos, mudar os nossos padrões, certo? E valores. Então, a gente vai assistir um vídeo bem curtinho aí e daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouquinho, certo? Então, vamos embora aqui para um vídeo. O diálogo entre os governos e a sociedade fortalece o exercício da cidadania, garantindo a execução de políticas públicas que atendam à coletividade, melhorando os níveis de oferta, qualidade dos serviços e maior controle dos recursos públicos. Isso é participação social. Eu sou Paulo Oliveira e está no ar Minuto Ambiental. No Brasil, houve uma época em que as pessoas não podiam expressar suas opiniões nas questões decididas pelos governos. Em 1988, como resultado da democratização da sociedade, nossa Constituição criou espaços para a manifestação e o envolvimento da população na gestão pública. Esses espaços, conhecidos por conselhos gestores, atuam na saúde, educação e meio ambiente, entre outras áreas. O Estado se completa quando a sociedade pode manifestar suas ideias e interagir em deliberações que afetam a todos. A educação ambiental promove a participação da sociedade na gestão do meio ambiente. O diálogo é fundamental nas tomadas de decisões que impactarão na qualidade de vida e do meio ambiente para essa e para as futuras gerações. Pois é, né, gente? É necessário que a gente possa pensar e agir no mundo, né, de uma forma transformadora, que a gente possa preservar esse nosso meio ambiente, né, que a gente tenha uma educação ambiental aí, sistêmica, né, regular, estruturada, para que a gente possa evoluir. Porque só através mesmo desse conhecimento, dessa informação que a gente pode ter noção, né, das problemáticas que a gente vive, seja ela a nível ambiental, a nível social, e a gente poder, de fato, a partir desse olhar, né, desse conhecimento, a gente poder transformar, agir, né, ter novas atitudes aí, mudar nossos valores, nossos hábitos, ok? Então, vamos embora aqui, né? Agora é com você aí essa reflexão. O que eu posso fazer para colaborar com o meio ambiente? Qual o meu papel nesse processo, né? E aí, vocês já se perguntaram, já refletiram sobre isso? Fica aí, né, essa reflexão, né, esse desafio aí para vocês refletirem com seus colegas, na sua escola, com seus professores, né? Como é que eu posso contribuir, colaborar com o meio ambiente, né? Dentro, às vezes, da sua comunidade escolar, do seu bairro, enfim, da sua cidade, certo? E qual é o seu papel enquanto indivíduo dentro desse processo todo? Então, fica essa reflexão e olha só o recado que vai ficar aqui para a gente finalizar essa aula. Olha ao seu redor, a natureza é linda, este mundo é o nosso lar e é hora de cuidar, certo? Então, a gente vai chegando aqui, né, a esse fim dessa aula, né, e começo aí de vários outros, né, processos de conhecimento que a gente vai ter ao longo desse ano, certo? E eu quero passar agora a palavra para o professor Armando para ele se despedir aqui de vocês. É isso aí, minha gente. Valeu, Vanessa, valeu aí pela aula, né? Pelo nosso bate-bola, essa parceria aí, firme e forte. Antes de terminar, eu queria só aqui mostrar para o último slide aqui, que é uma tarefinha de geografia que vai ficar aí também. Lembra do leitor de QR Code, ó, tá vendo? Ó, você aponta ali em cima, esse leitor de QR Code vai levar você para uma sugestão de leitura, né? Começar o ano aí expandindo um pouco os horizontes, beleza? Então, agradeço demais, esse link também serve para ir para o mesmo lugar. Então, agradeço demais, né, a atenção e o futuro, até o futuro, né? Atenção e o futuro não, até o futuro, valeu. Exatamente, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. A gente vai ficando por aqui, né? E a gente se encontra já já. Aguardem aí que vão ter várias aulas bem interessantes para a gente aqui interagir, conversar, trocar ideias, né? Bater um papo que é super legal para o nosso aprendizado. Um beijo grande
e até o próximo momento de estudo. Tchau, tchau!